Hoje, quando o mundo olha para o Oriente Médio e vê os confrontos entre Israel e Palestina, muitos enxergam apenas foguetes, disputas territoriais e crises humanitárias. Mas por trás das manchetes existe uma história muito mais profunda. Um conflito que mistura fé, identidade, promessa, território e memória histórica. Para entender o presente, precisamos voltar milhares de anos e compreender como essa disputa começou a ganhar significado. Atualmente, o centro das tensões envolve regiões como a faixa de Gaza, a Cisjordânia e principalmente Jerusalém, cidade considerada sagrada por três grandes religiões. Questões de segurança, soberania, reconhecimento internacional e direitos territoriais alimentam o conflito moderno. No entanto, para milhões de pessoas religiosas, essa disputa não é apenas política. Ela tem raízes espirituais que remontam aos textos sagrados. Segundo a Bíblia, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que sua descendência herdaria a terra de Canaã. Essa promessa se tornou o fundamento da identidade do povo hebreu. A terra não era apenas território, era parte de uma aliança divina. O problema começa quando percebemos que Abraão teve 2 filhos, e é aqui que a narrativa se torna central para o entendimento simbólico do conflito. Abraão teve Isaque, filho de Sara, e Ismael, filho de Agar. Na tradição judaica, a promessa divina continuou por meio de Isaque. Já na tradição islâmica, Ismael também é visto como herdeiro legítimo da linhagem de Abraão. Assim, 2 grandes tradições religiosas reconhecem Abraão como patriarca, mas interpretam de maneira diferente quem recebeu a herança espiritual da terra. Essa divergência não gerou uma guerra imediata na antiguidade, mas criou uma memória religiosa poderosa. A descendência de Isaque formaria o povo de Israel. Já a linhagem associada a Ismael é tradicionalmente ligada aos povos árabes. Com o passar dos séculos, essas narrativas passaram a moldar identidades coletivas e fortalecer a conexão espiritual com a mesma região geográfica. Jerusalém se tornou o epicentro dessa identidade. Para os judeus, é o local do antigo templo e símbolo da presença divina. Para os cristãos, é palco da vida, morte e ressurreição de Jesus. Para os muçulmanos, é o local da ascensão do profeta Maomé. Ou seja, 3 tradições espirituais enxergam a cidade como sagrada, tornando qualquer disputa territorial algo muito mais sensível. Ao longo da história, a região foi conquistada por diversos impérios, babilônios, persas, gregos e romanos. Mais tarde, passou séculos sob domínio islâmico e depois integrou o Império Otomano por cerca de 400 anos. Durante grande parte desse período, diferentes povos conviveram ali, ainda que com tensões ocasionais. A configuração moderna, porém, surgiria apenas no século XX. Após a Primeira Guerra Mundial, o território passou ao controle britânico no chamado Mandato Britânico da Palestina. Ao mesmo tempo, crescia o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu na região. Paralelamente, a população árabe local também reivindicava autodeterminação. 2 aspirações nacionais começaram a colidir no mesmo espaço geográfico. Em 1947, a Organização das Nações Unidas propôs a divisão do território em 2 estados, um judeu e um árabe. A proposta foi aceita pela liderança judaica, mas rejeitada por lideranças árabes. Em 1948, foi declarado o Estado de Israel e imediatamente iniciou-se uma guerra com países árabes vizinhos. Centenas de milhares de palestinos foram deslocados, evento conhecido como Nakba. Desde então, guerras sucessivas, ocupações territoriais, disputas por assentamentos e ciclos de violência marcaram a região. A faixa de Gaza e a Cisjordânia tornaram-se áreas centrais do impasse. Israel argumenta a necessidade de segurança. Palestinos reivindicam soberania e reconhecimento pleno como Estado. A comunidade internacional permanece dividida quanto às soluções definitivas. Mas onde entra a lógica bíblica nisso tudo? Ela não explica cada decisão política moderna, mas ajuda a entender o peso simbólico da terra. Quando uma região é vista como cumprimento de uma promessa divina, a questão territorial ultrapassa o campo diplomático. Ela toca identidade, fé e destino coletivo, tornando qualquer concessão extremamente difícil. Ao mesmo tempo, é fundamental reconhecer que o conflito atual não pode ser reduzido apenas à religião. Fatores como colonialismo europeu, nacionalismo do século XX, geopolítica internacional e interesses estratégicos desempenham papéis decisivos. A religião funciona muitas vezes como elemento legitimador, mas a disputa concreta envolve fronteiras, poder e segurança. Portanto, o conflito entre Israel e Palestina é uma combinação complexa de passado e presente. Ele nasce de narrativas antigas que moldaram identidades, mas ganha forma nas decisões políticas modernas. Entender a dimensão bíblica ajuda a compreender por que essa terra é considerada promessa sagrada. Porém, qualquer solução real exigirá diálogo político, não apenas interpretação religiosa. Para entender ainda mais o peso dessa disputa, precisamos falar sobre identidade nacional. O povo judeu, ao longo de séculos de diáspora, manteve viva a ideia de retorno à Terra Prometida. Essa memória coletiva foi fortalecida após perseguições na Europa, culminando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. A criação de Israel foi vista por muitos judeus como sobrevivência histórica e cumprimento de promessa. Por outro lado, os palestinos, que já viviam na região, também desenvolveram uma identidade nacional própria,
Para eles, a terra não é apenas símbolo religioso, mas lar ancestral. O deslocamento de centenas de milhares de pessoas em 1948 marcou profundamente essa identidade. A memória da Nakba se tornou parte central da narrativa palestina e da reivindicação por um Estado independente. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, mudou novamente o cenário. Israel passou a controlar Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e Gaza. Esse momento ampliou ainda mais a dimensão religiosa do conflito, pois locais sagrados passaram a estar sob controle israelense. A partir daí, a questão dos assentamentos na Cisjordânia se tornou um dos pontos mais controversos da disputa moderna. Muitos grupos religiosos judeus interpretam a retomada desses territórios como confirmação de uma promessa bíblica antiga. Já os palestinos enxergam a expansão de assentamentos como ocupação ilegal. Assim, uma interpretação espiritual de textos antigos passa a influenciar decisões políticas contemporâneas. A fé deixa de ser apenas crença e passa a moldar ações concretas no território. Outro fator importante é o papel das potências internacionais. Estados Unidos, países europeus e nações do mundo árabe interferem direta ou indiretamente na dinâmica do conflito. Apoios militares, diplomáticos e econômicos tornam a situação ainda mais complexa. Não é apenas uma disputa local, é um ponto estratégico global, com implicações políticas amplas. Também é importante entender que dentro de Israel e da Palestina existem diferentes visões. Nem todos os israelenses defendem expansão territorial baseada em promessa bíblica. Nem todos os palestinos enxergam a disputa como guerra religiosa. Existem vozes que defendem coexistência, acordos de paz e soluções diplomáticas. O conflito não é homogêneo, ele é plural e cheio de nuances.